E eu recebi uma sugestão, não foi uma ideia minha, de uma pessoa que frequenta aqui a nossa igreja, que nós fizéssemos um culto de gratidão a Deus pela vida dessa extraordinária compositora, que compôs músicas que nós cantamos, nem sabemos que pertence a ela. Então, o coro da igreja está preparando já as músicas e juntos vamos cantar algumas belas canções de Fanny Crosby. Penso que é um instante de a gente perceber as nossas raízes, não para ficarmos presos a elas, mas através delas irmos além do que nós podemos ir. A cruz, vamos cantar agora em pé, é a razão do nosso louvor. E essa música nos diz o que está em Filipenses, capítulo 2. Quando pela fé o apóstolo Paulo canta que toda língua confessará que Jesus é o Senhor, que todo joelho vai se dobrar diante do Senhor. E este Deus, em Jesus, tão extraordinariamente maravilhoso, nos escuta. Estamos lendo agora, vamos começar semana que vem, ler Êxodo, não é? E uma das frases mais bonitas da Bíblia está no capítulo 3 de Êxodo, quando fala que Deus, ouvindo o clamor do povo hebreu escravo, se inclinou. Nenhum Deus se inclina, que nem existe. Mas o Deus único e verdadeiro se inclina para ouvir o nosso louvor e para ouvir também o nosso clamor. Vamos então adorar ao Senhor, entregar a Ele o nosso coração. Este é o nosso momento de adoração. Vamos começar dando um abraço no nosso irmão, desejando um bom dia para ele, Jesus irmão. Mas não devo. Para adorar.
Nós cantamos agora uma música cujo autor, Brian Dorsken, nasceu em 1965. E agora vamos cantar uma de Joachim Neander, que nasceu em 1650. Você que é farmacêutico, tem quantos anos, Marco? 400 por aí, né? Por aí. O que mostra que é muito importante a gente dar valor às nossas raízes, como essa que vamos cantar agora, como também apreciar as coisas boas dos dias de hoje. Não há nenhuma contradição. Nem só o passado é bonito, nem só o presente é bonito. O presente é bonito, o passado é bonito. Tem coisas boas no passado e coisas ruins no passado, coisas boas no presente e coisas ao contrário também. Então, por isso que na igreja nós sempre procuramos cantar todas as épocas. E essa é uma das mais antigas, acho que nós cantamos em termos da sua composição. Mas a sua beleza, inclusive na sua tradução, é muito grande. Termina assim: louve meu ser ao seu Deus, a bendita Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Pois lá do céu ele abençoa com muita bondade. Só Deus é luz, 1 Timóteo, vista somente em Jesus, João capítulo 1, vida, caminho e verdade, também o Evangelho de João. Então, com os olhos aqui na nossa regente, acompanhando nossos organistas, nosso organista, nossa pianista, vamos cantar com a mesma vibração do Vem, está na hora da adoração. Vamos orar, convido a irmã Ione Borba
Mota para vir aqui e continuar afirmando nossa alegria em nos dobrar diante daquele que é o nosso Senhor e, firmes de pé, levarmos o escudo da fé, da justiça, como a couraça das nossas vidas. Oremos então. Querido Deus, que honra estar na Tua presença mais uma vez neste dia. Muito obrigada de todo o nosso coração por Tua palavra que já estamos cantando, Senhor. Expressando, Senhor, o desejo do nosso coração, o reconhecimento que temos de tudo que Tu és para nós. Continue, Senhor, falando ao nosso coração e te agrade de nós, recebendo o culto que a Ti prestamos. Em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Todos podem se assentar. Nós vamos ouvir agora, então, nossa irmã Michele, com essa música que nos remete ao versículo bíblico que está em Hebreus, de que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé, uma música do grupo Logos, que certamente vai nos trazer ao coração inspiração. A gente conhece parcialmente, não no arranjo que temos aqui, mas podemos pelo menos, parte do estribilho, acompanhar um pouquinho essa grande, bela verdade, acompanhada pelo nosso pastor de jovens, que nas horas necessárias também é violonista. Se a igreja souber, pode cantar comigo. Oh, Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria,
Segundo o texto bíblico no qual se baseia esta música, na sua letra, Jesus é o autor de nossa fé, no sentido que o sacrifício dele na cruz possibilita que, crendo nele, sejamos salvos. Também diz a mesma frase bíblica que Jesus, sendo o consumador da nossa fé, é aquele que nos fortalece para que, tendo fé, nela permaneçamos. Ele que nos dá as condições de sermos fiéis, mediante o ensino e muitas vezes a proteção, para que nós não sigamos por caminhos que nos sejam feitos na vida, na verdade, que é Jesus. Se você já ouviu essa mensagem, já compreendeu essa mensagem, mas ainda não foi batizado, o mandamento dele completo, como iniciador e consumador de nossa fé, é que todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador deve ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, nós batizamos, porque Jesus deu exemplo e nos mandou batizar. Nesse instante, nós teremos 3 momentos. Primeiro momento, eu quero lhes convidar a lermos juntos a parte dos 2 versos de Provérbios 3 que temos aí, Provérbios 30, 7, 8 e 9, que eu quero dizer algumas palavras sobre este texto. Vamos juntos? 2 coisas peço que me des antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Esse texto é uma oração, uma das poucas orações que temos no livro de Provérbios, que nos ajuda a ter um relacionamento saudável com o dinheiro. O dinheiro, o modo como nós o ganhamos e o modo como nós o gastamos, tem a ver com os nossos padrões familiares. Nós aprendemos, e até podemos brincar, desaprendemos com os nossos pais a como ganhar e a como gastar dinheiro. A questão é o que fazemos com essas heranças. Se aquilo que aprendemos nós avaliamos que são coisas boas, devemos conservá-las. Mas se aquilo que aprendemos hoje avaliamos que são coisas ruins, reprovadas por Deus em sua palavra, devemos negá-las. Se o meu pai, por exemplo, e não é o meu caso, era um esbanjador, eu não tenho que ser esbanjador. E se meu pai, também não é o meu caso, era excessivamente pão duro, eu não tenho que ser pão duro. Eu tenho que me relacionar adequadamente, biblicamente, com o dinheiro. Devo me esforçar para ganhar dinheiro e devo me esforçar para gastar bem o meu dinheiro. Devo usar o meu dinheiro para abençoar outras pessoas, por exemplo, e devo ser previdente.
eu vou mencionar uma área que ninguém gosta de ouvir. Você está preparado para o dia da sua morte? Ou os seus familiares terão que sair correndo feito loucos para saber onde você vai ser enterrado? Vão ter que pegar empréstimo bancário com amigos para bancar o seu sepultamento. Bem, você não vai morrer. Ok, tá bom. Mas se alguém de sua família morrer, você tem os recursos hoje para as despesas? A maioria das pessoas não está preparada para isso. Mas a morte não olha a sua agenda, se naquele dia ela pode vir. Nem olha a sua conta bancária, se tem lá um resíduozinho para ser gasto com as despesas de sepultamento. Ela vem. Por isso, há alguns anos na nossa igreja, nós nos associamos ao Plamor, é um plano funeral. Que muitos não fazem por pura superstição. Há pessoas que acham que falando da morte atrai a morte. Isso é uma bobagem sem tamanho, né? Como se falar de doença atrai a doença. Isso é uma estupidez. Desculpe a rudeza das palavras. O nosso desejo, nosso objetivo, melhor dizendo, é que quando essa hora chegar, você possa ter uma situação em que isso seja menos traumática possível. Então, aqui na igreja, esse Plamor implica que você vai pagar R$6 ou R$9 por mês, apenas, durante a vida toda, é claro. Depois de morto, não precisa pagar. E quando você morrer, ou alguém de sua família morrer, você vai dar um telefonema. Eles vão registrar o óbito, vão vestir o corpo, preparar o corpo, levar o corpo para a igreja, para o cemitério. Você vai ter só que chorar, mais nada. O resto o Plamor faz. Chorar por você ele não chora. Mas eu estou brincando, mas porque o assunto sempre parece que é pesado. Mas é necessário. Então, nós temos esse plano. Durante a semana você pode vir se associar, colocar quantas pessoas você quiser, porque é uma maneira de prevenir. O nosso dinheiro é para ser bem gasto. E uma das maneiras de gastar bem o dinheiro é organizar o nosso futuro, para não trazer dor a nós mesmos ou aos outros. Como eu disse, esse assunto de dinheiro tem muito a ver com os nossos padrões de família. Lendo agora as histórias de Abraão, Isaac, Jacó e José, nós vemos como são fortes os padrões. E vemos, por exemplo, que Jacó era dizimista porque o seu avô era. Há bons padrões em nossas famílias. Pais, avós, ou quem os conheceu, bisavós. Mas há padrões ruins também. Os bons incorporemos aos nossos currículos. E os ruins, peçamos a Deus sabedoria e força para apagar das nossas vidas. Eu estou certo, por exemplo, se o seu pai era um dizimista, você também o é. Se seu pai ou mãe não era, talvez você não seja. A menos que você tenha rompido com as coisas ruins e mantido as coisas boas. Eu estou certo que a maioria dos que nasceram num berço evangélico que é dizimista, aprendeu isso em casa. Mas se você não aprendeu isso em casa, pode aprender agora e legar isso para os seus filhos e netos. Então, o meu convite à luz desse texto é que você pense um pouquinho sobre como é a sua relação com o dinheiro. Ela é saudável? Peça a Deus para ajudar você a continuar sendo saudável na gestão do seu dinheiro, tanto no ganhar quanto no gastar. Se ela não é saudável, se ela não é bíblica, peça a Deus sabedoria para você fazer as mudanças necessárias na sua vida, para que ao final de 2015 você possa estar em melhores condições do que em janeiro.
porque isso depende de você. Nesse caso, eu posso ousar dizer que depende praticamente só de você, exceto as situações fora do nosso controle, como desemprego e outras situações. Espero que Deus ajude você, me ajude a que nós reflitamos e meditemos sobre o modo como pensamos o nosso dinheiro. Por exemplo, agora, vamos receber aqui o Davi José, que certamente, quando começou a ser planejado, esse planejamento incluía dinheiro, né? Parto custa, não é? Berço custa, né? Ter bebê custa, não é verdade? Mas é um custo bom, né? Cadê o pai? Pensei que o pai não viesse. Ou esse filho é sem pai? Não. Claro que não. E a avó não vem? Pode vir. Avó, tio, tia-avó, né? Irmão. Não tem. É o primeiro. Mas tem primo, né? Cadê o primo que me deu o bilhetinho? Vem aqui. Ele me entregou o bilhetinho de como eu devia me comportar agora, né? Você está feliz com o seu priminho? Avós. A avó. É, porque parece que esse negócio é só de avó. Mas avô é essencial, né? Abraão foi um grande avô. Espero que você também seja um grande avô como Abraão. E aí, tudo bem? Está contente? Qual é a idade dele? 2 meses. Não está contente. Tem esse braço duro aqui, né? Essa Bíblia do bebê. Olha. Ele quer ver tudo, é por isso. Fique em pé para ele ver vocês melhor. Isso. Todos em pé, olha lá o pessoal aí, ó. Olha aí, ó, esse pessoal aí. Agora vamos orar então, né? Por você, pelos seus pais, né? Juliana e o Diego, né? Os avós, né? Para que ajudem vocês também nessa tarefa, né? Que hoje educar criança de pais é fácil, hein? Vamos orar então. Pai nosso, obrigado pelo Davi, José, nas vidas dos seus pais, avós e demais familiares e também nas nossas vidas. Que eles sejam instrumentos teus para criar, educar, conduzir nos caminhos bons teus esse menininho de 2 meses, que daqui a pouco vai estar andando, correndo por aí. Que os seus passos possam ser iluminados por ti, como diz a tua palavra. Com gratidão, nós te apresentamos, nós o consagramos a ti e desejamos que ele seja um homem de Deus, um homem segundo o teu coração, como grande Davi do passado. Te rogamos, Senhor, em nome de Jesus. Chegou o Davi José, agora vamos chegar aqui a família Cordeiro, que não tem bebê, mas tem uma ex-bebê, 2 ex-bebês. A sua boneca pode vir, pode trazer a boneca também. Então são 4 bonecas, né? Quem vê assim, pensa são boazinhas, quietinhas. É só em público. Aqui está a Luciane, seu marido Cláudio Cordeiro. Eles são membros da primeiro do Andaraí. E agora, então, vem aqui, Marli, pode vir também. A sua mãe veio primeiro. Ele, como bom filho da dona Marli, veio depois. Ela já é membro aqui há algum tempo, vindo de Copacabana, não é? E mudou-se aqui para Tijuca. E agora, então, ele forçou ela para mudar para Tijuca. E ela forçou ele para vir para Itacuruçá. Então, dá tudo, é uma boa negociação. Né? Estou simplificando as coisas. Cláudio é pastor formado aqui no nosso seminário, é advogado, sua esposa é a mãe dessas 2 bonecas, que também já tem as suas bonecas, então querem ambos serem membros aqui de nossa igreja por carta de transferência. Os que são favoráveis, eu peço que levantem as suas mãos. Os contrários, mesmo sinal. Vou pedir ao casal Renato e Rosângela vir aqui dar um abraço em nome da igreja, dizendo nossa alegria de ter vocês aqui conosco.
E uma criança para abraçar aqui, vem vocês dois aqui, os irmãos aqui, vem os três aqui, vem que dar um abraço aqui, ó. Vocês não querem um abraço deles não, de bem-vindo? Vem aqui, ó. Também vai dar um abraço em vocês aqui, ó. Vem, isso. Dá um abraço. Olha, abraço adolescente é muito ruim, rapaz. Abraça direito, rapaz. Te contar. Aí, isso ficou melhor. Abraça direito agora, dá só chance. Isso, agora ela. É ela, vai abraçar, não? Isso. Muito obrigado. Pode se assentar. Com isso, então, nós estamos prontos para trazer nossos dízimos e nossas ofertas. Nesse contexto, quero dar uma notícia aos irmãos, muito simples, que é a seguinte. O Bom Dia Amigo 2015 acabou. Fizemos 100 mil exemplares, irmãos sabem. 60 mil foi para uma editora, voltaram para a igreja 40 e poucos mil. Mandamos 15 mil graças a uma oferta de um irmão para o campo missionário. E os demais nós distribuímos em vários lugares, ou os irmãos aos seus amigos. Sexta-feira distribuímos 850 no 1º Batalhão da Polícia do Exército, BPE, aqui na rua Barão de Mesquita. E lá, Almir, sabe qual é o lema do batalhão? Uma vez BPE, sempre BPE. Eu pensei, quem copiou de quem? Bem, a nossa igreja veio primeiro, o batalhão veio na Segunda Guerra Mundial. Nós chegamos antes, mas não sei quem copiou de quem. Temos uma pesquisa aí profunda para saber. Então, se você tem Bom Dia Amigo em casa, que você comprou, mas não conseguiu distribuir, devolva, que nós temos pessoas ainda para distribuir e com prazer receberemos a sua doação para que outras pessoas possam receber. Agora, então, se você trouxe seu dízimo, sua oferta, primeiro domingo do segundo mês do ano, refletindo sobre a sua atitude em relação ao dinheiro, em relação ao dízimo, poderá se levantar e colocar nas salvas aqui preparadas. Saber que esse é um dia especial, é o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Senhor, nós reconhecemos que a Tua misericórdia se renova sobre nossas vidas, sobre nossa família, sobre esta igreja, neste dia, nesse primeiro dia de fevereiro. Te agradecemos, Senhor, pela consagração da vida do Davi a Ti. Sabemos que os seus pais o cuidarão e criarão nos teus caminhos. E assim como eles, essas crianças estão aqui para ouvirem a tua voz, sentirem a tua presença no teu coração. Senhor, o que nós te pedimos aqui, o Senhor continue nos falando nesse culto, que continuaremos ali fora, nas salas das crianças, e que o Senhor continue falando à tua igreja, aos adultos, adolescentes, jovens aqui presentes, nesse momento especial.
Te damos graças pelos recursos que foram aqui ofertados, porque, de fato, nós estamos devolvendo ao Senhor aquilo que lhe é devido e aquilo que o Senhor já nos deu. Nós separamos hoje para, com gratidão, te dedicar nossos dízimos e ofertas. Senhor, que sejam usados com sabedoria pela Tua igreja para a expansão do Teu reino. Abençoa, Senhor, então essas crianças, que nenhuma delas se perca, desde a mais tenra idade até o mais velho, todos eles possam permanecer nos Teus caminhos e que hoje seja um dia especial de encontro contigo, como já tem sido. Te agradecemos então pelo amor maravilhoso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós fazemos essa oração. Amém. Amém. Bom culto para vocês, bom culto aqui também para nós. Os irmãos podem então, assim que for possível, levar as salvas. Diz a Bíblia que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Deus então não está perto dos que têm o coração ainda rebelde, coração que não se curva. A resposta é que Ele está perto também desses, mas esse não percebe e não veio. Então nós somos convidados a quebrantar. Quebrantar é quebrar. Eu sei que você sabe disso, mas quebrantar parece um pouco suave, né? Abrandar o coração não. Quebrantar é quebrar. É isso que Deus espera de nós, porque Jesus disse o seguinte: eu vim não para os bons, não para os saudáveis, mas eu vim para os pecadores e para os doentes. Se nós queremos que Deus haja em nossas vidas, nós temos que reconhecer que somos carentes dele. É isso que o Salmo está nos dizendo. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao grito de socorro daqueles que têm o coração quebrantado e o espírito humilde, buscando nele o conforto para as suas vidas, a intervenção em suas vidas. Vamos cantar então esse quebrantado de Jeremiah Riddle, e depois o pastor Alcenir virá aqui para orar, colocando o seu motivo. Se quiser vir à frente, você virá. Se quiser ficar em pé, se é seu, se é de outra pessoa. Hoje no rádio nós oramos por dezenas de pessoas cujos nomes foram mencionados ali. E vamos orar também por esses que ligaram hoje de manhã para o nosso programa de rádio. Pela cruz, Jesus me chamou. Pela cruz, Jesus gentilmente me atraiu. Então eu, com ou sem palavras, dele me aproximo, quebrado, humilhado, pelo amor. Porque o contraste entre a maneira de Deus amar e a nossa nos deixa humilhados. Mas Ele nos amou de uma forma extraordinária, que deu o seu Filho único, para que por Ele nós tivéssemos vida eterna desde agora. Vamos cantar e colocar diante dEle as nossas dificuldades e aflições. Olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor
gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Soberano Deus, aqui estamos nós, com os nossos corações gratos diante de Ti, porque a todo dia presenciamos a manifestação da Tua fidelidade em nossas vidas. Nós Te agradecemos pela chuva, ó Deus, que caiu. Nós Te agradecemos, ó Deus, pelas bênçãos, as chuvas de bênçãos que Tu tens derramado sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares. Nós estamos aqui nesta manhã com os nossos corações gratos, ó Deus, porque Tu és um Deus bom. E porque o Senhor é um Deus bom, Pai, e um Deus poderoso, nós queremos entregar as nossas necessidades diante de Ti. Ó Deus, Tu sabes dos problemas que enfrentamos a cada dia, e sabe das nossas limitações e da nossa fraqueza diante desses problemas. Mas nós cremos num Deus forte, num Deus que não se detém diante dos nossos impossíveis. Por isso o nosso clamor neste instante, Pai, é para que o Senhor venha ao encontro de todas as nossas necessidades. Amém. E haja sobre os nossos problemas. Ó Deus, visita a irmã Arlete. Ó Deus, realizando ali o milagre que se faz necessário, recuperando a Tua filha, restaurando a sua saúde. Ser com o nosso irmão Inocêncio, também passando por essa situação de dificuldade. Ó Deus, nós temos a Cristina, nós temos tantos irmãos, ó Deus, que estão enfermos, doentes, e que clamam diante do Senhor pela cura. E nós cremos que o Senhor é um Deus da cura, um Deus que sara. Por isso age sobre todas as nossas enfermidades, ó Deus, sejam elas físicas ou espirituais, ó Pai. Porque o Senhor tem poder. Ó Deus, ser com as nossas famílias, ser com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Ó Deus, que os Teus anjos estejam ao redor da nossa casa. E que nada, ó Deus, que não seja da Tua vontade, possa penetrar no nosso lar, ó Deus. Amém. Nós rogamos e clamamos, ó Deus, que a Tua paz, essa paz que o mundo não pode nos dar, esteja presente na nossa casa e no nosso lar, ó Deus. Amém. Ó Deus, sonda os nossos corações. Amém. Só o Senhor sabe das nossas limitações e dos problemas que enfrentamos, ó Pai. Ó Senhor, Tu és um Deus que age, e quando age ninguém pode impedir. Por isso a oração do Teu povo e da Tua igreja é para que o Senhor possa agir sobre todos os nossos problemas, porque a Tua palavra nos garante de que não há impedimento para o Teu agir, ó Deus. Por isso, ouça, inclina os teus ouvidos para a oração da Tua igreja. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tendo os discípulos pedido a Jesus que lhes ensinasse a orar, Jesus, no momento em que estavam reunidos, disse a eles como deviam orar. Vamos ouvir agora, então, esta oração na composição de Gerson Borges, letra de Jesus Cristo. Esta oração é para ser orada. Não há impedimento, dificuldade alguma que nós façamos esta oração nós mesmos em casa ou onde nos encontrarmos. Quando nos juntarmos a um outro grupo que esteja fazendo essa oração, devemos orar também juntos. Mas além de orarmos esta oração, devemos orar no espírito desta oração.
que os nossos conteúdos reflitam o conteúdo desta oração, com as nossas palavras, mas com esse conteúdo, que é a oração do Pai Nosso, como agora ouviremos com nossa irmã Michele Viegas. A primeira vez que a palavra pão aparece na Bíblia como um alimento experimentado por outras pessoas é quando os anjos comparecem diante de Abraão e ele pede à sua esposa que prepare um pão ao borralho, ou seja, um pão sobre brasas. Uma das primeiras formas de fabrico do pão era exatamente, acendia-se o fogo e sobre a lenha ou a brasa se colocava então a massa ou de trigo, ou de centeio, ou de cevada, ou algum outro cereal. Pão é uma palavra, portanto, que se aplica unicamente, de um lado, a isso que é feito destes cereais, mas se aplica, por outro lado, de modo amplo, a todo o alimento. Por exemplo, o maná que Deus mandou do céu era pão. As codornizes ou codornas que ele também mandou voar sobre o acampamento dos hebreus no deserto também eram pão. O alimento, portanto, é um termo que pão simboliza. E simboliza porque o pão é algo essencial em todas as culturas. É claro que não fazem todas elas do mesmo modo. Por exemplo, comer pão na China é melhor não comer. Tomar café também na China é melhor não tomar. Porque o modo como eles fazem uma coisa e outra, para nós não passa, não entra. Mas no mundo do chamado mundo bíblico, Israel e adjacências, Egito, eles são especialistas em pão. Qualquer família faz pão melhor do que a melhor padaria da nossa cidade. Nas mais distintas variedades, nos mais amplos sabores. Porque isso está arraigado na cultura deles. 3/4 das pessoas ao tempo de Jesus, por exemplo, só comiam pão
pão, pão. Não pão no sentido de alimento, mas pão no sentido de feito de cereal, de cevada, de centeio ou de trigo ou algum outro cereal, esses os principais utilizados. Pão é central. Por isso Jesus ensina, dá-nos, quando você orar, ore assim, dá-nos o pão nosso de cada dia. E é claro que aqui está se referindo a esse pão feito de cereais e também se referindo ao pão como alimento, pão como as condições de uma vida, como casa, vestuário, abrigo e outras condições necessárias para a nossa subsistência. Devemos pedir que Deus nos dê o pão. Esta ainda é uma oração necessária. Eu quero nesta tarde, que começa daqui a 4 minutos, falar sobre o que é não pedir o pão. E na continuação, em outro domingo, o que é pedir o pão. Pedir o pão, portanto, é uma ordem que Jesus nos dá para que incluamos nas nossas orações. E talvez eu tenha que me perguntar, e lhe perguntar, qual foi a última vez que nós pedimos a Deus que nos dê o pão? Porque talvez nós tenhamos o suficiente, e o suficiente tendo, não pedimos mais. Se assim fazemos, não estamos agindo segundo a oração de Jesus, que não é só oração modelo de oração, mas uma oração modelo de vida. Primeiro, pedir o pão nosso de cada dia não é colocar sobre as costas de Deus a tarefa de pô-lo todos os dias em nossas mesas para o nosso sustento. Antes, pedir o pão nosso de cada dia é nos empenharmos para ganhar esse pão sob a orientação e a capacitação de Deus. Então, quando você ora, Senhor, dá-me o pão, está dizendo, Senhor, me dê condições para ganhá-lo, me dê sabedoria para ganhá-lo, me dê santidade para ganhar o pão. Ou seja, quando nós oramos assim, estamos dizendo que o pão que nós granjeamos e abastecemos as nossas mesas veio porque Deus nos capacitou, veio porque Deus criou as condições para que nós, ganhando-os, os tivéssemos sobre as nossas mesas em nossos celeiros. Segundo lugar, pedir o pão nosso de cada dia é não perdermos o foco da vida. Eu estou certo que o foco de nossa vida é duplo. O primeiro é a subsistência, que o pão garante. É a sobrevivência que todos nós temos que lutar por ela. Saímos cedo, os que trabalham fora de casa, suam o dia inteiro, retornam para suas casas e ao final do dia, ou da semana, da quinzena, do mês, recebem um valor correspondente àquele esforço e podem comprar o alimento para a sua casa. Este é um sentido da vida. Sobreviver, continuar subsistindo. Recebemos o dom da vida e Deus nos dá a tarefa de manter vivo esse dom através do trabalho e através do pão que o dinheiro possibilita. Mas o foco da vida não é apenas a subsistência. Um cachorro se contenta com este foco. Um gato se contenta com esse foco. Um cavalo se contenta com esse foco, a subsistência. Mas o ser humano não. O ser humano precisa de uma segunda dimensão desse foco, que é o essa é a palavra, relevância. Os estudos mostram que os avós vivem mais de quem não é avô. Almir sorriu, né? Porque ele é avô, né? E muitos aqui sorriram. Eu não sou avô ainda.
Por quê? Em parte, porque ser avô está dizendo, a minha vida valeu a pena. Não é, vovó? A minha vida vai continuar. No plano da subsistência, mas no plano de que aquilo que eu fui, aquilo que eu sou, está permitindo que a vida continue. É um sentido de relevância. Quantas mulheres, por exemplo, ou homens, dedicam a sua vida inteiramente a prover condições para que seus filhos possam não só subsistir, mas como estudar e serem homens e mulheres de valor na nossa sociedade. A maternidade ou a paternidade é um sentido de relevância. Mas há muitos outros sentidos de relevância. Quando anunciamos Jesus como o Senhor e Salvador a quem não conhece, estamos sendo relevantes. Quando ajudamos alguém em carência, estamos sendo relevantes. Quando projetamos para nós uma vida que abençoe outras pessoas nos mais diferentes canais, estamos sendo relevantes. Assim, pedir o pão nosso de cada dia é nos manter no foco da vida, que é a subsistência e a relevância. Subsistência sem relevância é insuficiente. Só oração nos coloca no foco da vida. Subsistência e relevância. Terceiro, pedir o pão nosso de cada dia é não nos tornar escravos da ansiedade pela posse de coisas, como se as coisas nos dessem a nossa identidade. Eu às vezes vocifero aqui contra algumas dimensões da moda. Alguns entendem, mas eu não consigo entender. Como uma pessoa usa uma roupa por causa do nome que essa roupa tem, independentemente do seu valor intrínseco, mas pelo valor atribuído pela propaganda, pela marca, digamos assim. O que eu estou com isso querendo dizer que as pessoas que assim se portam, portam-se como se aquilo as identificasse. Se ela usa a marca tal, ela tem o valor daquela marca. É um comportamento absurdo de nossa época, mas não é aqui o lugar de nós o examinarmos, porque ele apenas revela essa característica humana de achar que é aquilo que possui. Mas aquilo que nós possuímos, nós apenas possuímos. Não nos possui. Mas pode ser, se nós não orarmos, Senhor, dá-nos o pão nosso de cada dia, que essas coisas que possuímos, elas nos possuem, nos escravizem. Coisas que a traça come, não nos fazem falta. Embora as pessoas morram por essas coisas que a traça come. É claro que nós devemos ser previdentes quanto ao nosso futuro. A nossa previdência é boa, é necessária, mas ela não nos garante nada. A nossa única garantia é a providência de Deus. Por isso temos que orar, Senhor, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Porque esse não falta, a nossa previdência falta. O nosso planejamento falha, o nosso cuidado não funciona por vezes, mas a providência de Deus, essa jamais falha. É claro que não estou pregando a imprevidência, pelo contrário, mencionei isso agora há pouco, mas estou dizendo que nossa única segurança é a segurança que Deus nos dá, não das coisas. Quando a gente vê o mundo do crime, seja o crime dos pobres, o crime da classe média, o crime dos ricos, todos são cometidos em busca de coisas que a traça corrói. Quarto lugar, o pão nosso de cada dia é não ceder à glutonaria, que é comer mais do que nós precisamos. A glutonaria faz mal à saúde. E se você não acha que faça mal, ok. Mas eu tenho uma segunda palavra que você não pode contestar. A glutonaria é pecado. Não tem discussão. Está na lista do apóstolo Paulo quando ele fala de inveja, maledicência, orgia, bebedice, tem lá, glutonaria. Então, palavra de Deus, é só colocar em prática, não temos o que discutir. O resto você pode discutir. É só para mencionar o fato de que muitos de nós, talvez por má formação, comemos mais do que nós precisamos.
Talvez alguns tenham problema ao contrário, comam menos do que precisem, mas esse é um caso menos comum. E quem tem esse problema procura o médico, procura se tratar. Mas quem come demais, quanta vantagem. Mas a glutonaria é pecado porque é uma forma de idolatria. É uma forma de idolatrar a barriga, de idolatrar o ventre. E toda idolatria é pecado. Dá-nos o pão nosso de cada dia. Revela uma confiança que o Deus que nos deu hoje vai nos dar amanhã. Logo, nós não precisamos acumular dentro do nosso corpo tudo aquilo que nós acumulamos. Esse é um dos grandes males do mundo, para o qual devíamos prestar mais atenção. Nós, um país de terceiro mundo, um país periférico, estamos alcançando os padrões nos hábitos alimentares dos países ditos de primeiro mundo, ricos, comendo tanto e tão mal quanto eles, com as consequências bastante conhecidas. Você sabe que o estômago ele é elástico. Você pode colocar, ele vai crescendo cada vez mais. E quando você se reeduca e passa a comer menos, o seu estômago também diminui. E você não consegue comer mais o que você comia antes. Mas se você começar a forçar de novo, daqui a pouco você vai comendo tudo que você comia antes. Todo mundo que faz uma dieta sabe o que eu estou falando. Por isso essa oração é importante. Porque quando eu oro, Pai Nosso, dá-nos hoje o pão de cada dia, eu não cedo à glutonaria, mas eu educo os meus instintos e desejos para comer aquilo que é necessário para a minha subsistência, porque a razão de ser da minha vida não é comer, é ser relevante. A oração nos salva da glutonaria. Pedir o pão nosso de cada dia é não desperdiçar. Não devemos desperdiçar o que é essencial. E pão é algo essencial. Devemos entender que o nosso desperdício é a fome para alguns. Ontem eu fui em um restaurante. Com algum sacrifício comi, eu e minha esposa, todo o peixe que veio. Antes eu comeria 3 espetos de peixe daquele. Lutamos para derrubar só um. O estômago diminuiu, né? Não era como eu era garoto, aquele pratão assim, e depois um segundo para ver se o primeiro estava bom. Com salada e arroz. Um arroz, 2 colherzinhas, o resto sobrou. O que vão fazer, eu não sei. Prefiro nem saber. E a salada, eu comi todos os alimentos cozidos da salada, menos os não cozidos. Fiquei pensando, para onde vai essa alface, essa rúcula, esses elementos que não estão presentes? Eu não sei o que será feito, o que foi feito. Mas eu esperei, talvez com um grande complexo de culpa, que eles reaproveitassem aquilo tudo. Eu sei que a questão é complexa. Eu estou dizendo o seguinte: nós desperdiçamos muito. Alguns aqui hoje vão sair daqui e vão a um restaurante para almoçar. Alguns. Alguns vão pedir um prato para cada um dos membros da mesa. E boa parte vai deixar a metade do seu prato que vai para o lixo. Esse é o mundo em que a gente vive. Temos que refletir sobre isso. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia para jogar fora?
a maneira como o nosso mundo está organizado privilegia o desperdício. Por isso eu acho que esse apagão hídrico, esse apagão elétrico vão nos ajudar. Vão nos ajudar a valorizar a água e a energia. Numa de nossas viagens a Israel, paramos em escala em Madrid. E o meu celular, é claro, já tinha gasto toda a sua bateria. Mas como eu sou um cara previdente, levei o meu carregador. E quando paramos lá, eu fui buscar um lugar onde tivesse uma tomada para carregar o meu celular. Achei um e coloquei. Não funcionou. Falei, mas estava certo, essa tomada estava funcionando no Brasil. O que aconteceu com essa tomada? Fui em outra tomada, fui em umas, sei lá, quantas tomadas. As tomadas, era domingo, estavam desligadas. Só havia tomadas num só lugar onde todo mundo estava carregando lá os seus equipamentos. Eu pensei, que pessoal miserável! Esses espanhóis são uns mão de vaca. Mas eles estão certos. Eles valorizam a energia. Penso que nós, diante dessas crises todas, né? Naquele calor tremendo, aí falta luz. Que nem pensamos que exista luz. Fala aqui nos jovens, nas crianças. Faltou, então ela existe. Precisamos, em relação a todas as situações da vida, aprender a não desperdiçar. Repito, o nosso desperdício é a fome de muitas pessoas. 805 milhões de pessoas passam fome hoje no mundo, ainda. 1 em cada 7 ou 9 habitantes passam fome cronicamente, não um dia, sim, e 10 dias depois, algo crônico, subnutridos, se é que estão de algum modo para não dizer não nutridos. Ah, mas eu tenho meu dinheiro, eu comprei o meu pão, eu como o meu pão e faço tudo o que eu quiser. Mas nós somos todos iguais. Iguais aos que têm dinheiro para comprar, iguais aos que não têm dinheiro para comprar. Ah, mas isso é objeto de uma política errada. Também é verdade. Mas a fome não comporta sociologia, ela comporta comida. Esta oração, portanto, é uma oração que nos convida a repensar as nossas vidas. Eu quero, então, brevemente recapitular. Pedir o pão nosso de cada dia não é colocar sobre as costas de Deus aquilo que é a nossa tarefa, ganhar o pão. Pedir o pão nosso de cada dia é não perdermos o foco da nossa vida, que é a subsistência e a relevância. Pedir o pão nosso de cada dia é pedir a Deus que não nos deixe nos tornar escravos das coisas, que são apenas coisas, nada mais do que coisas. Pedir o pão nosso de cada dia é não ceder à glutonaria, tanto na área alimentar como em quaisquer outras. Pedir o pão nosso de cada dia é não desperdiçar. Pedimos, jogamos fora. Imagine se você me der uma camisa. Aí você vai pela rua e encontra a camisa lá na esquina que eu joguei no lixo. A camisa que você me deu. O que você vai pensar? Poxa, dei uma camisa para o Israel, ele jogou no lixo, não deu nenhum valor para ela. Pedimos o pão a Deus, jogamos fora. Como é que ele se sente? Vendo outros filhos dele passando fome com aquilo que eu joguei fora. Quero acrescentar um último elemento. Pedir o pão nosso de cada dia é buscar o alimento que não perece.
Jesus Cristo é este alimento. Quando nós comemos de Jesus Cristo, nós comemos o único pão que vai entrar no céu. Pão de centeio, pão de trigo, pão de cevada, arroz, carne, peixe, tomate, palmito, jiló, nada disso vai entrar no céu. Mas o pão da vida, Jesus Cristo, lá ainda nós continuaremos a nos alimentar dele. A vida que temos aqui agora é para que nós hoje nos alimentemos do pão da vida, que é Jesus, como simbolicamente nós faremos agora. Nós cremos, segundo a palavra de Deus, que o pão simboliza o corpo de Jesus, entregue no lugar dos nossos corpos para que tivessem vida. Também cremos que o suco de uva, que é como nós usamos nesse cálice, representa a vida com esperança, que Jesus nos permite quando fazemos dele o pão das nossas vidas. Assim, então, participemos.
Jesus, quando estabeleceu esta celebração com seus discípulos, antes de tomar o pão, ele orou. Eu posso imaginar que ele levantou ao alto a sua porção de pão que estava em suas mãos e deu graças. Vou orar agora e convido você também a levantar o seu pão nesse instante. Pai nosso, damos graças por este pão que alçamos em direção ao céu para reconhecer que o pão que temos a cada dia é o Senhor quem nos dá. E o pão que nos deste em Jesus é pão que desceu de onde o Senhor está, para onde nós iremos um dia também comer desse pão que nunca perece. Obrigado, ó Pai, por Jesus Cristo em nossas vidas. Oramos em nome dele, Jesus. Comamos do pão. Naquela pequena reunião, cada um passou um pedaço de pão maior e cada um foi tirando a sua parte. E cada um, pegando o cálice grande, cada um tomou o seu gole e passou para o outro. Fazemos de modo diferente por razões óbvias. Mas quero sugerir que isso que nós cantamos agora, que Jesus é aquele que nos ama de tal modo, como me ama Jesus, como te ama Jesus. Que você possa dizer ao seu irmão, parente seu ou não, conhecido seu ou não, você pode dizer a ele agora assim: Cristo te ama, e tomar do cálice. Cristo te ama. Vamos trocar, quem quiser pode fazê-lo e tomar. Graças damos, tomemos. Vamos ser inspirados mais uma vez pelo Pai Nosso, de Jesus Cristo, a letra de Gerson Borges, a melodia e a voz de Michele. Enquanto ela se prepara, depois vamos dizer todos amém após a música do amém, que nossa irmã organista vai tocar. Lembrar que hoje à noite teremos às 5h30 um culto em que vamos meditar sobre as nossas histórias. A partir do resumo autobiográfico que Jacó faz em Gênesis 48. E teremos no culto das 7h30 o lançamento do projeto Impacto de Carnaval da Convenção Batista Carioca, cujo objetivo é, naquela ocasião, levar o nome de Jesus Cristo a todos os que estão aqui na cidade do Rio de Janeiro. No domingo que vem, no primeiro culto e no segundo culto, com a participação do coro da igreja, teremos aqui a celebração do aniversário de falecimento de Fanny Crosby, cantando as músicas, as mais conhecidas do cantor cristão que estão ali naquele inário, juntamente com o coro. E no culto das 19h30 teremos aqui nosso culto dos formandos. Então, se você se formou, seu filho se formou, seja no pré-escolar, seja no primeiro fundamento, no segundo grau, faculdade, mestrado, doutorado, curso de inglês, curso técnico, começou e terminou, venha agradecer a Deus. Me mande então um e-mail para organizarmos a sua participação. Temos já as becas que a irmã Sueli Pereira doou para a igreja, todos vão entrar bonitinho aqui, um tempo de gratidão. Também é dizer, o pão nosso de cada dia, Senhor, obrigado pelas vitórias que o Senhor me permitiu viver. Domingo que vem, então, teremos essas manifestações. E no culto das 5h30, vamos ter um tempo de gratidão, um culto especial de gratidão a Deus pela vida do Lucas Feitosa Melo, que morreu domingo passado. E a sua família nos solicitou que desse um culto de gratidão a Deus pela vida dele. É o que nós faremos. Michele vai cantar também, talvez o coro da igreja também. Estamos nos organizando para realizar esse desejo da família. Gratidão a Deus pela vida enquanto ela durou, curta e intensa. Motivo de gratidão ao qual nós nos associamos. Ouçamos então o Pai Nosso, depois nós vamos orar a bênção dos apóstolos e todos vamos cantar amém.
esse sublime amor de Deus, esta incrível graça de Jesus, e esse magnífico consolo do Espírito Santo, com os irmãos estejam, de igual modo com aqueles que ao redor da terra confessam a Jesus como Senhor, hoje e para todo sempre.